Fala, fogão! Tá começando o fino do glorioso e vou te falar uma coisa que talvez muita gente não queira ouvir hoje. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil antes mesmo da bola rolar. Porque entrou em campo com cara de quem achava que a classificação viria naturalmente. E no futebol, quando você baixa a guarda e entra sem a concentração necessária, a conta chega. E isso precisa servir de aprendizado. Porque o momento do nosso clube pede exatamente o contrário. Atenção e competitividade máxima, além de senso de urgência o tempo todo. O Glorioso vive um cenário delicado, financeiramente pressionado, com um elenco nitidamente mal projetado, jogadores importantes podendo sair no meio do ano e um treinador teimoso que quer dar sua identidade ao time. Então nem vou pedir seu like agora, você deixa no final do vídeo se gostar, porque hoje a conversa é importante. E é claro que eu vou falar do erro de postura do Botafogo, das mudanças do Franklin Carvalho, do desencaixe do meio-campo. E principalmente sobre o que esse jogo pode ensinar para o restante da temporada. A Chapecoense eliminou o Botafogo com mérito, na base da estratégia e com muito mais intensidade durante a partida. Enquanto o Glorioso tratou o jogo muito abaixo da atenção que uma Copa do Brasil exige. E sinceramente, Fogão, quem não sentiu um clima perigoso antes mesmo da partida? Era um papo de poupar Danilo, jogador que nem viajou com o grupo pelo limite de estrangeiros. Soava como aquela velha sensação de uma hora a vaga vem, de que talvez o time estivesse confortável demais. Só que era a Copa do Brasil, Fogão. Tá ligado? Aquela que a gente não tem? E esse tipo de competição pune qualquer descompromisso. Principalmente vindo de um Botafogo que hoje ainda tá tentando encontrar estabilidade. E quando saiu a escalação, ali já começou a preocupação. Porque o Botafogo desmontou justamente aquilo que vinha funcionando melhor nas últimas semanas. O meio-campo. Medina, Danilo e Edenilson tinham começado a criar uma estrutura mais equilibrada. O time pressionava muito mais, circulava, chegava mais na área. Foi assim, inclusive, que o Botafogo atropelou a própria Chapecoense no Brasileirão pouco tempo atrás. E aí ontem o Franklin resolveu mexer bastante na estrutura. Medina praticamente um terceiro zagueiro, Danilo mais distante da construção, Edenilson recuado longe da área. Perdemos intensidade no meio, aproximação, desconexão total entre os setores. O Glorioso ficou espaçado durante boa parte do jogo. O time tinha posse, tinha controle territorial em alguns momentos. Mas era um domínio sem agressividade, objetividade nenhuma. Enquanto isso, a Chapecoense esperava exatamente os espaços que o Botafogo vem oferecendo na entrada da área e na transição defensiva. Assim, inclusive, saiu o primeiro gol. Marcinho Paniquete recebeu, cortou para dentro, ninguém encurtou. Nenhuma alma viva em campo, se é que tinha, pressionou no tempo certo. E aí, Fogão, fica muito difícil. Porque a principal característica dele é justamente a finalização de média distância. A bola vai na gaveta. Um bom goleiro poderia até fazer alguma coisa? Talvez. Mas foi sem chances pro Neto. E sinceramente, Fogão, pra mim não existe culpa do goleiro ali não, que fique claro. O problema começa bem antes. A falta de combate do Barbosa no Enio, que convenhamos, pareceu até o Bastos no lance. Na liberdade total para pensar do Marcinho, sem qualquer pressão. E isso é algo que o Botafogo precisa corrigir urgentemente. Mas vou te falar, Fogão, para mim o maior problema ontem nem foi só tático, foi de postura. Porque o Botafogo entrou num ritmo abaixo do jogo. E isso ficou muito claro nas escolhas. Ferrarese e Matheus Ponte fora por opção, Alex Telles começando no banco, rotações pesadas demais para um mata-mata. Desculpa, Fogão, é duro, mas vamos admitir, nosso time ainda não vive um momento que permita esse tipo de relaxamento. Mas também não dá para colocar toda a responsabilidade só no Franklin. Os jogadores precisam assumir parte disso, porque em vários momentos o Botafogo parecia um time sem urgência, sem aquela sensação de faca nos dentes que o jogo eliminatório exige. Enquanto isso, a Chapecoense competia cada bola como se fosse a última. E mata-mata premia exatamente isso.
O Fábio Matias, que conhecemos muito bem, montou um plano claro sobre explorar as fragilidades do Botafogo, acelerar o jogo e baixar as linhas quando precisava. E merece muito crédito pela classificação. Agora, se tem um lado positivo disso tudo é que o jogo de ontem também escancara exatamente onde o Botafogo precisa evoluir. Defensivamente, o time segue sofrendo demais em transição. O meio perde intensidade quando algumas peças mudam de função. E ofensivamente a equipe ainda depende muito da aproximação para conseguir criar. Ontem, por exemplo, o Arthur Cabral quase não participou. A bola mal chegou. E isso diz muito mais sobre a construção coletiva do que sobre o centroavante em si. Quando ela chegou, ele botou na trave. Na sobra ainda teve um lance que, se é com outra camisa, nem provaria. Era a cal na certa. A Chape parecia esperar o final do primeiro tempo e tocava a bola. Mas o Glorioso estava tão desconectado que eles resolveram arriscar. E assim mataram o jogo. Liberdade total para a criação do adversário. E aí ficou muito difícil de buscar. Porque com 2-0, a Chapecoense fez exatamente o que qualquer time com vantagem faria. Fechou espaço, travou o jogo, usou catimba. E vou te falar, Fogão, eu sempre reclamo disso aqui, mas o problema não é quem faz a cera. O problema é a gente deixar o jogo chegar nesse cenário. E o clima esquentou no intervalo. Era tudo que a Chape queria. No segundo tempo, o Franklin mexeu no time e até aceleramos o jogo. Tentamos competir, pressionar, mas tudo na base do emocional. Muito desorganizado. Era chuveirinho do Telles e abafa. E aí o jogo foi ficando perigoso porque o desespero era nítido. O que falar das subidas do Neto para decidir lá na frente, quando nem lá atrás ele resolve? Barbosa virou atacante e Tuco Correia a esperança do treinador. E aí uma pausa porque eu preciso falar do Kadir. Eu vejo muito potencial nesse moleque. Ele é forte, compete o tempo todo, ataca espaço, tem estrela e muita personalidade. Mas ele precisa transformar todo esse potencial em decisão, Fogão, porque as chances estão aparecendo. Contra o Racing e Remo ele perdeu chances incríveis. Ontem teve outra oportunidade gigantesca. E atacante vive de efetividade. O talento tá ali, mas é inegável que falta maturação. Agora, se teve uma atuação que me incomodou demais foi a de Joaquim Correia. Porque o momento do Botafogo exige intensidade e hoje o Tuco ainda entrega muito pouco, para não dizer nada, perto da expectativa criada. Não é perseguição, Fogão. Quem conhece o canal aqui há mais tempo sabe que eu sempre vejo luz no fim do túnel, mas é sim uma cobrança natural e proporcional à experiência que ele tem. Não vou nem falar em grana, Fogão. O Glorioso precisa de jogador que entre para mudar o jogo, para acelerar, para competir, principalmente no momento tão delicado da temporada. Porque não se engane, Fogão, essa eliminação pesa demais, financeiramente, esportivamente e principalmente na confiança da torcida. E é por isso que eu volto a dizer, isso tem que servir como um ponto de virada, o choque de realidade que o Botafogo precisava, para entender que hoje não existe margem para administrar competição. Não existe jogo tranquilo, adversário fácil. O Botafogo precisa competir no limite em absolutamente toda partida. Brasileirão tem que ser a prioridade. Isso não significa abandonar a Sul-Americana, mas sim entender o momento do clube. O Glorioso precisa construir estabilidade, pontuar, ganhar confiança, criar gordura, pensando no segundo semestre que promete ser pesado. Então não se iluda, quanto antes o time criar segurança, melhor. Mas sinceramente, Fogão, eu continuo acreditando, porque apesar dos erros, esse elenco ainda mostra competitividade em muitos momentos. Já mostrou reação e personalidade em algumas situações difíceis. Mas é inegável que precisa transformar isso em consistência. Precisa entender que quando organização e comprometimento aparecem juntos, o Botafogo cresce muito e ainda dá tempo de ajustar o rumo da temporada. Confia, Fogão, vai dar bom.